Salve, salve! Estamos no ar, chegamos, isso mesmo. O que você acha sobre finais felizes? Você gosta de um bom filme hollywoodiano? Fica feliz quando a mocinha e o mocinho ficam juntos? O que vem depois dessa história? Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta para contar o que vem depois dessa história. Yara, conta pra gente. Você acredita em finais felizes? O quanto você tem colocado o outro acima de você? Não importa quem seja esse outro, ou o quão importante ele seja, mas o quanto você tem feito dessa pessoa muito acima de você. Muito acima no quesito eu, muito acima no quesito de competência, na parte emocional, o quanto você tem se doado, esperando o final feliz. Mas final feliz para quem? Final feliz para o outro e para você? O quanto você tem vivido no futuro, esperando esse futuro ilusório, né? Muitas das vezes a gente nem sabe quando vai ser, quando chega. Quanto você tem vivido no futuro e tem deixado de viver o seu presente. A minha pergunta para você e a mensagem que eu quero deixar para você é que viva o hoje. O hoje é maravilhoso, o hoje te transborda. Viva o hoje. Ah, mas eu estou muito insatisfeita com o hoje. Procure que ele seja melhor, mas o hoje. Não perca os seus dias de vida esperando lá a chavinha do final virar. A chavinha lá de quando acontecer isso eu vou ser feliz. Quando acontecer isso vai me trazer alegria. Isso muitas das vezes é a falta de gratidão que nós temos. A gratidão, ela muda a nossa visão de mundo. Nós começamos a agradecer pelo pássaro, pela paisagem, andamos, não importa o quão forte esteja a tempestade lá fora de nós. Não importa o quanto esteja a turbulência, mas vivemos um dia feliz hoje. E colocamos nós como prioridade. Ah, mas eu vou ser muito egoísta se eu colocar eu como prioridade, se eu não colocar o outro. Você não vai conseguir cuidar do outro se você não cuidar de si mesmo. Eu me deparo muito com isso, né? Às vezes mães com preocupação excessiva, esposas com preocupação excessiva, pais, gestores, empresários, uma preocupação em excesso. É lógico que devemos nos colocar no lugar do outro, é lógico que temos que ter empatia, mas buscar sempre esse final feliz, esse felizes na vida do outro e não na sua, esse viver de futuro, procurando sempre viver lá na frente, é lá que está a sua felicidade. Sua felicidade é hoje. Hoje é o dia, hoje é a oportunidade que você tem que agradecer por respirar, por viver. É hoje, não viva do futuro. Ele é tão incerto, ele é tão ilusório e também não coloque a sua felicidade no outro, a sua felicidade tem que estar em você. Esse hábito de você colocar toda a sua felicidade, toda a sua energia no outro ou em coisas que dependem do outro, você deixa de cuidar da pessoa mais importante da sua vida, que é você. Para um pouquinho, olha para dentro. Pode ter uma turbulência por lado de fora, mas olha para dentro. Viva o agora. Com certeza você vai ser feliz hoje. Não precisa esperar o futuro. Já dizia Rita Lee, né?
longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Os filmes hollywoodianos trazem para a gente, né, essa história de que tudo termina bem. É muito difícil um filme onde o mocinho morre no final. E quando isso acontece, a gente fica o quê? Puto da vida, né? Como a gente está falando aqui em final feliz, peguei aqui a palavra porque a expectativa sempre é de que a gente possa tirar o máximo proveito da vida. Eu, pelo menos, tenho essa expectativa. Viver com qualidade, viver com saúde e viver feliz. Agora, o que é felicidade? Felicidade é um estado. E estando feliz comigo mesma, por consequência, eu me torno uma pessoa adequada onde quer que eu vá. E eu tenho muito essa expectativa, né, de buscar a felicidade, quer seja no meu marido, quer seja nos meus filhos, quer seja nos ambientes onde eu estou. Não nas pessoas em si, mas no ambiente que estamos ali dividindo, nos momentos que estamos dividindo. Porque mesmo quando nós temos determinadas perdas, estando ao lado de pessoas adequadas, que te dão prazer, ou te dão tranquilidade, ou te dão paz, faz com que você consiga superar melhor todas as dificuldades que vão surgindo na vida. Então, finais felizes, na minha opinião, é, antes de mais nada, um estado pessoal e social. Eu já diria o seguinte, que a gente quer um final feliz, né? A gente quer um final feliz. Na verdade, a gente não quer um final. Volta. A gente não quer um final. A gente quer que as histórias, os romances sejam eternos, a gente quer que a justiça seja eterna e tal. Mas se a gente falar em histórias, em filmes, a gente quer que o mocinho vença, a gente quer que a pessoa que está doente fique curada, né? As histórias, a gente vai pedindo isso. Eu acho que a gente tem que desejar e querer um final feliz, mas saber quando é final. Porque quando é ruim, tá ruim, mas você acaba, isto é um final feliz, porque você vai começar outra história, né? Eu pego o exemplo, antes da pandemia, teve um filme de super-heróis, não sei se era Guerra Civil, que agora eu posso falar, né? Porque já faz um tempo, e aí nós fomos assistir, e os super-heróis, no final, eles morriam. E aí eu falei, nossa, minha vontade é de postar. Se tá ruim para os super-heróis, imagine para nós. E meu filho falou, mãe, não pode, porque é spoiler. E aí ele falou, mãe, porque o principal, o Bambambam lá, morria. E aí ele falava, não, mãe, é que vai ter continuação. Então, eu acho que a gente pode até trazer isso para a nossa vida também. Né? Aquela história de que se o final não está de acordo com o que você esperava, pode ser que não seja o final. Possa ter uma nova temporada. A gente, assim, eu falo um pouco por mim, né? Eu criei durante muito tempo uma visão muito romântica, né, na infância, em relação às situações da vida e principalmente em relação aos relacionamentos. Então isso me trouxe em alguns momentos aquela perseguição, vamos dizer assim, por algo, achando que no final tudo iria acabar bem. E eu vejo que isso acontece ainda com muitas pessoas, que é aquela história, né, de falar assim, não, tem aquele caminho árduo, tem que ser sofrido, tal, para você poder chegar a uma luz, vamos dizer assim. Mas a jornada do herói mesmo. A jornada do herói. Mas será que tem que ser tão doloroso? Será que tem que ser tão sofrido? Ou será que a gente pode tornar as coisas mais leves? Eu acho que essa é uma outra pergunta, assim, para a gente refletir. É que, na verdade, eu acredito que o que é mostrado para nós, né, eu corroboro muito com a tua fala, de tudo que a gente lê e ouve quando é menina, né? O príncipe vem num cavalo branco salvar a princesa, e a gente, claro, a gente acaba se colocando no lugar, né, daquela personagem, dizendo, quando vai ser a minha vez? Quem vai ser o meu príncipe? Né? Vai me salvar do quê? E muitas vezes isso não acontece. Né? Muitas vezes a gente... Na verdade, muitas vezes a gente nem precisa ser salva. Né? E aí impõe para a gente que é assim, cadê teu príncipe para te salvar de alguma coisa? Né? Diga, Gris. Eu me recordei agora, até vocês falando, na infância, eu tinha aquela visão assim que todo Natal eu ia receber um presentinho, tinha aquele final feliz. E minha avó, depois caiu por terra, mas colocava lá a roupinha de Papai Noel e distribuía os presentes. Uma noite eu resolvi, eu já estava ali com
10 anos, ainda acreditando, fiquei a noite toda ali falando, vou receber o presente e vou ter um final. E aquela expectativa, a gente tem muita questão da expectativa, né? E quando eu não recebi e realmente fim, né, game over, eu falava assim, mas como? Né? Mas como é o que a gente sente até nos filmes. E até ele falou, mas eu estava esperando o final feliz. E quando não tem esse final feliz, como a gente se sente, né? Como tivesse assim, algo realmente sem frustração, é isso mesmo. Sim. Uma frustração total. Então, assim, muitas vezes o aprendizado vem de uma realidade da dor mesmo, né? De não ter final feliz. Diga, Val. Eu acho que tem muito a ver com o que a Cris falou sobre a criação também, né? Uhum. A gente cresceu nessa cultura de o príncipe salva a donzela, que todas as novelas acabam em romance, casamento e família, né? Então acabou criando uma crença de que tudo tem que dar certo, o amor vence, né? Que tudo dá certo, né? Que tudo tem que dar certo, que os mocinhos não passam problemas, que quem é do bem não vai sofrer também, não vai se dar mal. E não é verdade, né? Mas é como você falou também, felicidade, para mim hoje, entendendo mais sobre, tirando esse romantismo das coisas, né? Aquele momento que a gente quer que dure mais um pouco. Né? Porque às vezes a pessoa fica numa busca a felicidade. Eu fui essa pessoa. Né? Onde que está essa felicidade que todo mundo fala? E você vai pulando etapas, você não curte a jornada e você não aproveita aquele momento ali e, de repente, passou e você fala, poxa, esse momento podia durar mais um pouco. Então, tem muita questão do que a gente foi criado. Né? Alguns roteiros. Né? Você falou de novelas, eu não sei se você sabe, toda novela termina com um casamento, um nascimento e uma morte. Isso. É roteiro. E uma prisão, às vezes. Isso cria um drive, né? Cria um drive mental na nossa cabeça que é assim o fluxo da vida. E aí a gente vai criando um roteiro também para a nossa vida, né? E o quanto isso impacta nas decisões que a gente toma. Totalmente. Porque a gente começa a falar assim, mas será que está na hora do quê dentro do roteiro da minha vida, né? Exatamente. E assim, muitas vezes a gente acaba até, a gente falou isso outras vezes, procrastinando, né, algumas decisões, achando que a vida vai tomar um fluxo natural e as coisas vão se ajeitar. É que nem a Val estava falando um pouco dos relacionamentos. Aquela ideia de que se você ama uma pessoa, a pessoa te ama, então é um final feliz na certa. E muitas vezes não é. Muitas vezes pode acontecer de duas pessoas se amarem e não ficarem juntas. Pode acontecer de repente, sei lá, você montar uma empresa e não dar certo. Enfim, a vida ela é cheia de imprevistos. Eu vou passar para a Eli, que ela está ali, mas eu queria dizer que muitas vezes eu falei para o Aníbal, né, que ele falava, a gente se ama, você é a mulher da minha vida. Eu falava, você é o homem da minha vida, mas isso não significa felicidade. Sim. Como assim? Claro, isso não significa felicidade. Felicidade é outra coisa. Amor da minha vida, você é o homem da minha vida e vai ser sempre o homem da minha vida. O homem que eu mais amei, mas isso não significa que seremos felizes para sempre, né? Teremos aí momentos em que, de verdade, eu vou querer que você vá para o inferno, né? E lá seria o melhor momento para você, entendeu? E eu não ligo que você, em alguns momentos, queira que eu também vá junto para o inferno, desde que não sejamos no mesmo momento, né? Senão não vai adiantar. Como você lida com isso lá no consultório, Eli? Eu quero apimentar o assunto, essa questão da realidade, né? Enquanto sexóloga, acredita que eu atendo muitas mulheres que cria uma imaginação da performance na hora do sexo. Então, as mulheres chegam falando que tem disfunção, de que não tem orgasmo. E aí, quando elas começam a relatar como que acontece, o passo a passo, as suas sensações, como que o seu corpo se manifesta. E aí eu frustro essa mulher porque ela fala... Aí eu falo, não, mas você tem orgasmo. Tenho. E aí, o que eu começo a entender? Que o orgasmo que ela está entendendo é aquele padrão comportamental que ela aprendeu através dos filmes pornô. Entende? Que tem toda aquela encenação. Sim. Entende? Só que assim, o que é realidade e o que é fantasia. Então, isso, no campo da sexualidade, isso acontece muito, dela criar essa expectativa de achar que vai se subir no lustre, vai ver estrelinha, vai perder o ar, e não é assim. Mesmo! É o quadro da nossa querida Eli Manzano. Isso mesmo. Logo em seguida, doutora Silvia Hernandes Mendes, falando do seu direito de saber. E depois, Márcia Andrade.
intimidade com a essência humana do seu negócio. O site Huffington Post fez uma coletânea de pesquisas para entender quanto tempo a gente gasta em cada uma das atividades cotidianas da nossa vida. Os dados são muito interessantes e fazem a gente pensar. Considerando uma expectativa de vida de 80 anos, que equivale a 29 mil dias, as pessoas passam 4 anos no telefone por causa do trabalho, mais de 1 ano em engarrafamentos, 26 anos dormindo, 13 anos ouvindo música e, em média, 8 meses rindo, 5 semanas discutindo e 30 horas chorando. Olá, eu sou Elisângela Manzano, educadora digital e pesquisadora compulsiva, e essa é a minha coluna, um espaço para construir pontes, esclarecer pontos e desconstruir o estabelecido. Quanto tempo a gente tem mesmo para se divertir? Quais são as atividades que a gente geralmente considera diversão? Assistir TV, ir ao cinema, surfar na internet, comer em restaurantes, viajar de férias, passeios românticos e namorar. Então, quanto tempo será que a gente passa na vida nessas atividades? 11 anos e 4 meses entre assistir TV, surfar na internet e ver filme. 4 anos e 6 meses comendo, mas não só o que a gente gosta. Boa parte desse tempo, principalmente as mulheres, passa fazendo dieta. Em torno de 3 anos em locais que não são a nossa casa e só 1 ano em atividades românticas e namorando. Com essas informações, é bom avaliar essa separação que existe entre diversão e obrigação. Todo mundo tem as mesmas 24 horas todos os dias. E segundo esses números, a maior parte da nossa vida a gente passa dedicado às nossas obrigações, às atividades que a gente tem que fazer e não as que a gente gostaria de fazer. E o que vem na cabeça, assim, de bate-pronto, é que ou eu arrumo alguém para fazer tudo o que eu tenho que fazer e aproveito essa folga para me divertir, ou arrumo um jeito de me divertir com as outras atividades também. Muitas vezes, escrevendo a minha biografia para eventos, eu colocava que eu estou há mais de 25 anos na área da educação me divertindo. Eu sei que realmente é um privilégio trabalhar com o que a gente gosta, mesmo que dentro do dia a dia e da rotina tenha algumas atividades que a gente não goste tanto. Eu me divirto muito trabalhando. Quando estou ensinando, quando estou estudando, quando estou pesquisando para ensinar. E às vezes, de verdade, principalmente a parte da pesquisa, eu faço just for fun. E você? Com o que você se diverte? Aqui está o QR Code das minhas redes sociais. Aponta a câmera do celular e vamos continuar essa conversa por lá. Até a próxima semana! Olá! Hoje eu quero falar com você sobre um cuidado e um resguardo que você deve ter para que seu nome não responda por débitos de imóveis que não lhe pertencem mais. Para quem não me conhece, eu me chamo Silvia Hernandes Mendes, sou advogada, especialista em direito imobiliário e semanalmente preparo um tema para o quadro O Direito de Saber, com a finalidade de propagar informação. Resolvi falar sobre a importância da atualização do cadastro imobiliário na prefeitura, porque aumentou muito a incidência de casos que chegaram a mim de clientes que estão com débitos em aberto de IPTU em seus nomes, de imóveis que não mais lhes pertencem, que já foram vendidos, doados, compromissados à venda ou transmitidos a outrem por outros motivos, mas não tiveram o cadastro na prefeitura alterado. Costuma ocorrer com muita frequência da pessoa vender um imóvel e não alterar o cadastro do proprietário com os dados do novo adquirente na prefeitura onde o imóvel se situa, ficando na base de dados o nome do antigo responsável pelo imóvel. É comum, no ajuste de uma compra e venda, que fique a cargo do novo adquirente todos os débitos de determinada data para frente e a obrigação de informar a prefeitura a transmissão desse bem. Mas quando isso não é feito pelo novo adquirente, ficam os débitos gerados por aquele imóvel perante o município sendo lançados em nome do contribuinte antigo, que quando vai se dar conta do que está acontecendo, já tem vários lançamentos de dívida em seu nome. A prefeitura, nesse caso, não está errada de lançar a tributação imobiliária em nome do proprietário anterior,
pois para ela nunca chegou a informação de alteração do responsável pelo imóvel, já tendo a essa altura feito o lançamento da dívida tributária por diversos anos. Isso tem acontecido não só na compra e venda, mas também nos divórcios, quando é feita a partilha dos bens, em que se ajusta que determinado bem imóvel ficará para um cônjuge, determinado bem ficará para outro, mas a sentença judicial da partilha ou a lavratura da escritura do divórcio, o casal não procede o registro imobiliário e não comunica à prefeitura a alteração do responsável tributário. Um outro exemplo dessa situação pode ocorrer em inventários, onde após a partilha, a destinação de determinados imóveis seja contemplada quem não era antes o responsável tributário junto à prefeitura, e se não for efetuada a comunicação da alteração cadastral, continuará sendo lançados os tributos imobiliários em nome de quem não é mais dono do imóvel. Para evitar essa situação, é importante comunicar comprovadamente a alteração do contribuinte tributário do imóvel, atualizando o cadastro na prefeitura, onde se situa aquele imóvel, para que você não sofra restrições em seu nome por imóveis que não possui mais. Vejo muitas pessoas passando por isso, com restrição financeira, nome inscrito na dívida ativa, e para que isso não aconteça, é importante ficar atento. E faça uma pesquisa no site da Prefeitura Municipal pelo número do cadastro imobiliário para verificar se aquele imóvel que você não possui mais não consta ainda no seu nome. Fico por aqui e até a semana que vem. Olá, eu sou Márcia Andrade da Sociente Consultoria e hoje no quadro A Essência Humana do Negócio nós vamos trazer aqui uma ferramenta que pode humanizar as relações dentro da sua organização. Então, líderes, gestores de RH que queiram realmente humanizar o seu negócio, pode utilizar essa ferramenta. E essa ferramenta é o PDG, Processo Decisório em Grupo. O PDG, quando aplicado dentro das organizações, permite tomadas de decisões mais assertivas. A equipe amplia a sua capacidade de confiar uns aos outros para a tomada de decisão. Novas possibilidades de opiniões trocadas entre os setores se ampliam utilizando o PDG e seguindo as 5 etapas do PDG que nós vamos falar daqui a pouco. Então, se você deseja ampliar a confiança dentro da sua equipe, tornar os seus colaboradores com sentimento de pertencimento cada vez mais. Também tomar decisões onde a inovação nos caminhos ou a inovação nas soluções aconteça. Então, vem conhecer o PDG, o Processo Decisório em Grupo. E ele tem 5 etapas. A primeira etapa é o planejamento, que precisa acontecer de uma forma assertiva. A formação de imagem, que se divide em 2 momentos. Um momento onde nós olhamos para o passado e presente e um momento em que nós utilizamos olhar para o futuro. Depois nós seguimos para a terceira etapa, que é o julgamento. Quais os critérios? O que eu preciso olhar para eu poder tomar a decisão? Depois a gente vai para a decisão, onde constrói-se um plano de ação. E por fim, uma avaliação de todo esse processo. Essas 5 etapas ampliam a participação dos seus funcionários e colaboradores dentro de uma determinada situação ou para a solução de um problema. Então, se você quer conhecer o PDG, o Rodas de Apoio é um dos produtos da Sociente Consultoria, a Jornada Rodas de Apoio, onde ela ensina esta ferramenta. E esta ferramenta, a jornada acontece em 8 encontros de 2 horas e meia, uma vez por semana. E quem participa tem a honra de participar como cliente, onde ele traz uma questão, e também como facilitador, onde ele aprende a aplicar a questão num outro cliente. Se você quer conhecer mais sobre Rodas de Apoio e o processo decisório em grupo, entre em contato conosco, socienteconsultoria.com.br ou nas redes sociais, @socienteconsultoria. Estamos aguardando. Na próxima semana nós vamos falar das fases de desenvolvimento de um grupo. Como é que um grupo se torna maduro? Quais são as etapas? E em cada etapa, qual é o foco deste grupo?
Aguardamos vocês. Voltando aqui, eu li, eu confesso que não sei onde, nem quando, nem porquê, tá? Mas eu li uma certa vez que a frustração de uma separação para o ser humano, e aí, independente de gênero, que era uma das frustrações mais difíceis de superar por conta de todo o empenho ou de todo o sonho que estava em cima daquele sim diante de um altar, né? Como que as pessoas chegam até você quando estão em fase de separação? Isso acontece e quando você fala essa questão do empenho, eu vou um pouquinho antes. Porque qual que é o nosso ensino religioso? O que Deus uniu, o homem não separa. E a mulher largará os seus pais para viver uma só carne. Então, assim, olha só, onde já começa as crenças e o padrão comportamental, que se você só está dentro desse núcleo, se você faz dessa forma. Então, tem essa questão da separação. A mulher, primeiro que ela já olha como um sentimento de fracasso, de que eu não dei conta. E isso não é só na nossa cultura. Tem outras culturas que ainda são mais severas, que punem a mulher por não ter dado conta. Então, isso acontece muito, sim. Agora, meninas, saindo um pouco do âmbito de relacionamento, né? Vamos falar em finais felizes, às vezes numa parceria, numa empresa, né? Como fica? Vocês já tiveram alguma experiência, de repente, de ter um sócio na empresa que não terminou bem, não foi legal? Então, Kátia, eu quero pegar o gancho da fala que a Eli estava trazendo sobre final feliz, né? No relacionamento, um pouco antes do que você está falando. Sabe por quê? Porque eu fico imaginando o contrário. Porque quando a gente está feliz, a gente não quer que termine, né? Então, ter um final feliz é super antagônico. O que eu imagino para uma situação como relacionamento, ter um final feliz seria casar. E depois casar, a continuidade seria a duração, né? O bem-estar, o dia a dia, né? E ainda pegando a deixa da Eli, a questão do amor. Realmente, o amor, como verbo mesmo, ação, ele supera dificuldades. Sim. Ele realmente embasa, né? Eu acho que os relacionamentos terminam quando se perde a admiração e o respeito. Quando se perde admiração e respeito, há um final infeliz. Mas com amor, muitas vezes o final pode até ser uma separação, por uma questão decisória de trabalho, ou às vezes de morte, né? Não é feliz a gente perder as pessoas, e isso é super antagônico, mas eu acho que cada final tem a ver com uma etapa. Mas olha que legal, tem um filme que é Como eu fiquei depois que te conheci. Como é que é o nome? Como eu era antes de você. Como eu era antes de você, que ele morre no fim. É isso? É isso. Olha isso, né? Na verdade, ali o final é feliz, porque o que ele faz? Ele faz daquela menina, né? Ele dá oportunidade para ela ser feliz, já que ele não conseguiria mais. Ele pivotou. Eu vou ficar feliz entregando para ela a felicidade dela. Aí você começa a entender que felicidade não é só um estado, né? E a felicidade e o amor, né? Porque assim, a gente começou... A Mônica falou um pouco do amor, e quando a gente pensa em amor incondicional, ele tem a ver com isso, né? Com você libertar, você conseguir soltar também, né? Tirar aquela ideia de que é teu. E quando a gente fica pensando em finais felizes, é uma coisa que às vezes eu paro e falo, mas qual que é o final, né? Qual que é o final? Qual que é o início, tal? Porque assim, nós estamos em constante movimento, né? E naturalmente, por conta disso, a gente também vai mudando os nossos valores, né? Algumas ideias ao longo da vida. E aí vem o desafio, né, de começar a ficar presente, de fato, nos momentos, de conseguir viver esse processo assim do quando você está feliz com algo, de fazer aquele tempo, né, ser eterno naquele período ali. Enquanto dure, né? Como o Vinícius de Moraes falou, né? Eu acho que essa história de final feliz, ela tem um probleminha assim. É como se a gente não vivesse o presente, né? O presente não é feliz. O final será feliz, né? Então, tira um pouco a gente do aqui e agora, joga para uma coisa que não existe. O futuro ainda não existe, né? Ou assim, eu era feliz, ou tinha que ser assim, ou joga alguma coisa para o passado. Então a pessoa não fica no aqui e agora.
legal, a gente tem que buscar os melhores resultados, nos empenhar nos relacionamentos, sejam pessoais, sejam em sociedade, seja na empresa, se empenhar, né? Mas qual é o aqui e agora daquele relacionamento com o sócio, com o negócio, com o parceiro, com a parceira? Hoje está sendo feliz? E ainda que não tenha o aqui e agora, que de vez em quando a gente quer mandar para o inferno, não tem problema. O que a jornada está significando agora, né? O presente, né? A questão da fantasia substituir a percepção da realidade e do que pode ser vivido aqui agora, eu acho que é um cuidado, né? Verdade. Falando sobre se remeter ao futuro, né? Você também pode pensar no se remeter ao passado, né? Um final que não foi tão feliz. E eu estava pensando no investimento que eu resolvi fazer dentro da empresa. É um setor que eu mexeria com peças roldanas, né, em PU. E ali eu comecei a investir. Então, comprei, fui investindo. E aí eu fui se contornando, foi vendo que não era tão assim. Tinha que investir num químico. E você não planejar e você não saber a rota que você vai levá-lo a esse final é uma coisa muito perigosa. É cálculo de risco. Então, assim, para que você tenha um final feliz, muitas vezes não, sempre faça planejamento, faça o cálculo de rota para que você tenha esse final, porque senão pode ser um final realmente infeliz. E esse negócio me gerou o quê? Muito retorno de aprendizado. Um aprendizado assim, Gleice, realmente fazer algumas perguntas. Você vai investir nesse setor, vai te dar esse retorno em quanto tempo, fazer esse plano de negócio. Então, assim, para que se tenha um final feliz, temos que ter alguns comportamentos empreendedores. Monitoramento sistemático. Monitoramento, isso além do planejamento, é muito importante. E aí a gente acabou de juntar 2 quadros aqui, né? A Francisca Muraca com a ciência da felicidade, e logo em seguida a gente traz a Muniz Tesser falando sobre empresário legal, ou seja, tem que planejar, né? E tem que ser feliz. E, por fim, claro, nossa querida Cris Anella falando de beleza em negócios. Hoje estou aqui para fazer um desabafo, uma confissão. Eu sou Fran Muraca e este é o quadro Ciência da Felicidade. Estamos juntos há tanto tempo. Muitas vezes me senti usado, maltratado e mal interpretado. Diz que não me tem por inteiro, mas raras vezes repara que estou sempre presente. Você reclama que não estou disponível quando precisa de mim, mas, na verdade, nunca deu valor quando eu estava livre. Agora eu cansei. Passei para dizer que não sou o único errado nessa história. Estou aqui sempre à disposição, mas você não me valoriza. Só lembra de mim quando fica doente ou está enrolado com o trabalho. Sou muito democrático e gosto de seguir aquilo que você determina. Então, eu sou simplesmente um reflexo das suas atitudes e decisões. Eu não reclamo, mesmo quando você se ocupa com coisas que não têm nada a ver, que fazem mal ou que não trazem nenhum tipo de resultado ao nosso relacionamento. Estou aqui para lembrar que podemos ter um relacionamento melhor, mais estável, alegre e equilibrado. Estou aqui para lhe dizer que eu cansei de ser apenas o seu tempo. Queria ser mais, queria ser sua vida, mas essa é uma decisão que apenas você pode tomar. Eu me chamo tempo, mas pode me chamar de família, relógio, descanso, trabalho ou qualquer outra coisa. Vamos fazer as pazes? Esse é uma parte do texto de Christian Barbosa e nos remete a pensar no equilíbrio e resultado para a nossa vida. Porque todos devíamos fazer da vida uma balança, onde um dos pratos está o equilíbrio, ou seja, tudo que fazemos para aumentar o nosso bem-estar, e o outro, o resultado, ou seja, todos os objetivos que conseguimos alcançar. Finais felizes só existem se for para todos. Eu sou Fran Muraca, este é o quadro Ciência da Felicidade. Eu te espero na próxima semana. As penalidades da LGPD começaram a ser aplicadas em 1 de agosto de 2021. E você, pequena empreendedora, já sabe do que se trata essa lei? Já se adequou às exigências dessa lei? Olá, eu sou Muniz Tesser, advogada especialista em direito empresarial, e esse é o quadro semanal Empresário Legal.
A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, entrou em vigor, começou a valer em setembro de 2020 e foi dado aos empresários quase um ano para que pudessem se adequar, pois as penalidades poderão ser aplicadas a partir desse mês de agosto. A LGPD traz uma série de exigências para a coleta, uso e tratamento dos dados pessoais de funcionários e clientes dentro das organizações, pois afinal, como disse Clive Humby, os dados são o novo petróleo. Os nossos dados pessoais são muito valiosos e muitas empresas utilizam-se dele indevidamente. Sem contar que muitos dos serviços que utilizamos na internet, como as redes sociais e mecanismos de buscas, são nos oferecidos gratuitamente. E como troca, nós temos que fornecer nossos dados pessoais através de preenchimento de cadastros, formulários e também através de coleta dos nossos gostos e preferências. Os famosos algoritmos, para direcionamento de anúncios e determinados perfis de consumidor. E por isso é preciso então solicitar o consentimento dos titulares para utilizar os seus dados pessoais, informar que tipo de uso será feito e implementar medidas de segurança da informação para evitar vazamentos, violações e acessos não autorizados àqueles dados. A lei diferencia ainda alguns dados como sensíveis, que são aqueles sobre origem racial, origem étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou alguma organização de caráter religioso, filosófico ou político. E dados referentes à sua saúde e vida sexual, ou seja, dados sensíveis são aqueles que podem levar à discriminação de uma pessoa por tal motivo. Por isso, uma proteção mais rígida. A Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, pode requisitar relatórios para fiscalizar e, se o caso, aplicar as penalidades para o empreendedor que não tratar de forma correta os dados pessoais. Inclusive, foi criada uma nova profissão, a do DPO, o Data Protection Officer, que é o responsável pela empresa em cuidar das questões referentes à proteção de dados. Em seu trabalho, ele auxilia a empresa a adaptar os seus processos para estruturar um programa de compliance em proteção de dados, com foco em maior segurança das informações que estão ali sob a sua guarda. Mas um programa de adequação à LGPD não é tão simples. E é preciso também procurar um profissional habilitado e de sua confiança para se resguardar e evitar problemas futuros. E é válido também para todo tipo de empresa, independente do porte, órgão do governo, escolas, etc. Deste modo, o impacto da LGPD pode se impor às pequenas e microempresas e que se utilizem de novas tecnologias para a gestão das informações, redobrando o cuidado com a segurança dos dados armazenados em computadores físicos ou então na nuvem, a fim também de criar uma relação de confiança e transparência com os seus clientes. Quer saber mais? Não percam os próximos programas. Um grande abraço e até lá! Olá, eu sou a Cris Anella, coaching, especialista em treinamento comportamental, atendimento, beleza e vendas. E este é o quadro Beleza e Negócio. Criar envolvimento e gerar resultados. Quais são as competências do profissional de atendimento e vendas? As competências possibilitam que um profissional consiga desempenhar determinada função na busca dos seus resultados. São as soft skills, competências comportamentais que podem ser observadas pelas habilidades de autoconhecimento, empatia, relacionamento, resiliência. Algumas competências comportamentais para o profissional de atendimento e vendas. A comunicação faz parte do dia a dia dos profissionais. Para isso, você precisa transmitir ideias e informações de forma clara e assertiva. Inteligência emocional é a capacidade de controlar as suas próprias emoções e a dos outros, mesmo atuando em ambientes estressantes. Assim você consegue manter equilíbrio e foco. Trabalho em equipe, estabelecer a cooperação das pessoas e o quanto consegue agir de forma a gerenciar os conflitos, saber se relacionar de maneira inteligente e como conseguir chegar nos resultados com as pessoas envolvidas. Adaptabilidade, saber se adaptar às diferentes situações e conseguir lidar com as mudanças da melhor forma possível. Gestão de conflitos, ter clareza e posicionamento frente aos desafios e conflitos e a habilidade de reconhecer e solucioná-los. Criatividade, a capacidade de inovar,
negociação, buscar acordos, chegar a uma decisão conjunta. Proatividade, ser produtivo e saber resolver problemas. Liderança, o quanto lideramos as nossas iniciativas, buscando engajar, motivar e influenciar pessoas frente aos desafios. E positivismo, manter-se motivado e otimista. As habilidades e competências técnicas e comportamentais, isto é, as hard skills e soft skills, são fundamentais para o sucesso pessoal e profissional. Vale a pena o investimento, pois o mercado exige qualificação dos profissionais de atendimento e vendas. Eu sou a Cris Anella e este é o quadro Beleza e Negócio. Me siga nas redes sociais. Olá a todas do Agora Que São Elas. Meu nome é Ângela, sou analista de negócios do Sebrae São Paulo e esse é um vídeo convite para você que segue aqui o Agora Que São Elas, que acompanha essa programação, para participar do Sebrae Delas, um movimento de incentivo, de fomento ao empreendedorismo feminino, tá? É uma capacitação, uma jornada de 13 horas de conteúdo sobre gestão e inteligência emocional e mais 1 hora de mentoria gratuita e individual para você ter seu momento para falar do seu negócio, da sua ideia de negócio, tá? Você, mulher que está pensando em empreender ou que já empreende, que tem um negócio há algum tempo, está convidada a participar. É um programa online, gratuito e aulas ao vivo. Voltando aqui, né, falando em final feliz, e a gente estava aqui discutindo nos bastidores, né, até quanto vale a pena permanecer ao lado de alguém, permanecer com uma sociedade, permanecer com um sonho, que às vezes o final feliz é entre você e você mesma, né? Até quanto tempo eu vou permanecer? Precisa ter uma trajetória trágica para se chegar ao ápice? O que vocês pensam aí? Eu penso que não precisa ser trágico. Assim, a gente não precisa deixar o negócio chegar lá no limite para, enfim, saber a hora de cair fora. Experimentar, né? a infelicidade. Experimentar a infelicidade nesse nível. Entendi. Né? É sempre voltar o olhar para dentro, né? Tudo está muito ligado ao autoconhecimento, aquilo que é importante para a gente, aos nossos momentos. Nós precisamos tomar decisões alinhado com aquilo que realmente a gente acredita. E só assim a gente consegue se libertando, sabe, dos padrões, se libertando aí de comportamentos que muitas vezes acabam normatizando algo que não faz a gente feliz, né? Uhum. E então eu penso isso. Essa pegada que você está falando me mostra uma coisa que eu vivi durante muito tempo, que era colocar em prática o que eu tinha aprendido na escola e na família. Então, colocando em prática o que eu tinha aprendido na escola, desde conceitos de moral e cívica, educação, cidadania, nacionalidade, né? As regras, de uma certa forma, políticos sociais, até mesmo os valores da minha mãe, honestidade, verdade, responsabilidade, respeito, tudo isso me fazia agir de uma determinada maneira. E, com isso, também eu atraía pessoas que também tinham esses valores e também era desafiada por outras que não eram. Só que chegou uma fase da minha vida, aos 50 anos, e eu acho interessante mencionar que eu conheci Jesus. Não da forma como eu ouvia falar, porque eu também estudei em colégio de freira, mas de uma maneira mais íntima e diferente. E é aí que eu me tornei uma pessoa adequada. Então, agora casada há 1 ano, fiz 1 ano casada pela 2ª vez, eu digo para você que é diferente. O primeiro casamento eu não estava nem pronta, não me conhecia. O primeiro casamento eu não era uma pessoa adequada. Eu queria gozar dessa liberdade como jogadora de voleibol, como uma adolescente que tinha saído da própria casa e morado em república. Depois, em seguida, eu já fui mãe. Hoje eu seria uma mãe melhor e adequada do que eu fui antes. Então, essa experiência trouxe para mim. É claro que para cada um há uma trajetória, uma escala, uma experiência, um nível que você consegue de expansão mental e conscientização que você vai se tornando adequado. É difícil alguém aprender algo para ser pior.
Normalmente a gente aprende algo para um autoaprimoramento pessoal, comportamental, social. Então, eu creio que vocês que agora estão com a liberdade de se tornarem cada vez mais adequadas, possam escolher pessoas de valor, que respeitem vocês do ponto de vista pessoal, profissional e social, e aí sim terem uma experiência de casal melhor. E sabe, Mônica, eu penso, assim, falando agora bem sério, até para o momento que a gente está vivendo, esse divisor de águas vai ser a maturidade e o amor próprio. Porque vocês comentaram aqui que o amor e o respeito sustentam uma relação. Porém, depende do amor. Eu costumo falar que só o amor não basta, porque hoje esse cenário que a gente vê de violência, de mulheres sendo violentadas, agredidas, né, em estado de vulnerabilidade, é justamente porque ela falta o amor próprio, né, e ela acaba vendo nesse homem, eu ouço muito, mas ele me ama, mas ele faz tudo por mim. Então, quer dizer, ele pode até amar, eu não sei que tipo é esse de amor. E esse amor aprisiona. E aí, quando você fala, né, é justamente isso, esse condicionamento é pautado na educação, na família. Porque, muitas vezes, o que a mulher ouve? Mas ele te trata bem, né? Você não sabe o que é ter um marido que te agride. Então, por conta que aquele marido te desrespeita, mas não te agride. Mas ele me ama. Então, por isso que eu estou falando, o amor próprio, né, é esse seu estado de como é que você se cuida, como que você se relaciona com você, é que vai fazer com que você vai atrair outras pessoas para a sua vida. É uma coisa legal que você falou. O verdadeiro final feliz é o divisor de águas, né? E não é quando acaba, né? Eu acredito, sim, que a primeira coisa sobre final feliz, né, é entender o que é felicidade para você, né? Porque felicidade para mim pode não ser felicidade para você, pode não ser felicidade para você. Às vezes tem pessoas, eu atendo muito carreira, né, por exemplo, e às vezes a pessoa fala assim: eu não quero ganhar muito, eu não quero viajar para não sei aonde, eu só quero ficar aqui no meu canto. E tá ótimo, né? Tem alguns programas, inclusive documentários, que falam sobre as pessoas mais felizes do mundo, os mais longevos. Sim. E, às vezes, é viver no mínimo ali, a pessoa está feliz, né? Minha família, a gente cresceu num ambiente muito humilde. Nós somos em seis pessoas, né? 4 irmãos, meu pai e minha mãe. Crescemos numa baita de uma escassez, mas a gente tinha muita união, assim, sabe? Então, para a gente, compensava ali, de repente, não ter um recurso, mas a gente estava junto. Então, felicidade é muito sobre isso, é sobre o que te faz feliz. Você falou de relacionamento, é o que mais a gente atende também como psicoterapeuta, mulheres que esquecem, né, de olhar para si, de se amar. E eu ouço muito isso às vezes, tá sendo maltratada, tá sendo hostilizada, e fala: mas ele é bonzinho. Mas ele é um excelente pai. O que eu mais escuto, sabe? Mulheres vivendo infeliz, não tendo esse prazer, inclusive até sexual, mas fala: não, mas ele é um excelente pai. Eu não vou focar nisso agora. Então, você tem que ver o que é, né, para você que faz sentido, o que te faz feliz. E assim, não aceitar menos do que você merece. Porque assim, a normatização da violência é algo muito ruim, né? E muitas vezes a gente trabalha com mulheres, né, e acompanha casos de violência doméstica. A mulher acaba assumindo a culpa pelo agressor, né? Falando: fui eu que acabei tirando do sério, tal. E não, o amor não combina com isso, né? O amor não combina com nenhuma forma de violência. Então, assim, quando a gente fala de felicidade, de bem-estar, quando a gente fala aí de final feliz, a gente precisa primeiro buscar encontrar essa felicidade dentro de nós, né? Entender realmente quem somos, nos conhecermos a tal ponto que a gente consiga fazer decisões porque aquilo combina com a gente, não porque aquilo parece bom socialmente. Então, o final feliz em si, ele consiste em, primeiro, a gente estar bem com a gente, né? Para estar bem com o mundo. Nós falamos tanto aqui em felicidade, dinheiro tão relacionado à felicidade, né? Tanta gente fala: dinheiro compra felicidade, manda buscar. Como que é essa relação, né? O dinheiro tem muito a ver com isso, né? Então, ele é um dos veículos, né? Dinheiro, ele é um veículo da condição de vida, da segurança, da estabilidade até de uma relação,
porque quando um lida com o dinheiro de um jeito e o outro de outro, e aí o dinheiro falta, é um buraco embaixo do casal. Se tem filhos, então, começa a faltar coisas, né? Então, o dinheiro ele entra nisso como um dos componentes de fazer uma estabilidade. Mas é gozado, né? Quando a gente fala em final feliz, é difícil escapar da questão romântica, né? Mas vocês já conviveram com um grupo de pessoas, com um grupo de amigos que, de repente, perde o sentido? A gente evolui, a gente muda a nossa cabeça e aquelas pessoas ainda estão ali, e aí não rola mais. E você se afasta um pouco, ou você entende que é hora de fechar. A mesma coisa para um relacionamento, a mesma coisa para um sócio, né? E quando um sócio começou a fazer outra linguagem, ou você vê outra coisa, mas a gente se sente culpado em assumir o confronto, assumir o não. Em relação ao dinheiro também, viu? Dinheiro tem todos os nós emocionais da vida, está lá escondidinho. Diga, Gleice. Realmente, Rita e Cá, nós temos essa parte da sociedade, né? Eu já vivenciei em algumas empresas onde eu tive aí cargo de comando em sociedade, se simplesmente começarem por conta dos conflitos se desfazerem. A pessoa não sabe o momento de terminar na comunicação e perdem aí sim a oportunidade, né, de prosperar através de não saber se comunicar. Então, eu acredito que o final feliz ele vem também através da comunicação. Muitas pessoas perdem, né, não só oportunidades, mas também grandes negócios por não saberem se comunicar. O entendimento fica bem complicado, né? E, por conta disso, acabam se desfazendo. Eu já vivenciei muito, e uma das coisas que eu aprendi, né, que eu trouxe para o meu negócio, para a minha empresa, foi você ter resiliência e saber que, muitas vezes, não teremos finais felizes, mas teremos o quê? A oportunidade de aprendizado. Então, é importante, sim, resiliência, gente, para que se tenha. Eu, agora, terminando... Está acabando o programa, foi super legal. Nós tivemos aqui um final feliz hoje. Mas se eu puder deixar aqui uma orientação, né? Fragmente. Faça ciclos. A vida é um ciclo. Comece e termine ciclos, né? E ainda que não tenham finais tão felizes, né? Procure um outro ciclo. Entenda onde foi que você, de repente, não se doou, não se entendeu naquele primeiro ciclo. Mas permita-se viver, de vez em quando, a essência da felicidade, que não é estável, né? São ciclos. E aí, como aqui acontece nesse programa. A gente tem ciclos. E hoje a gente está vivendo um ciclo muito legal. O ciclo da Jane Keller, do Estúdio JK, junto com a Vânia Ruiz, que é a nossa maquiadora oficial, que juntas deixam a gente mais felizes e mais bonita. E, por fim, Elza Ferreira, da Transit, isso mesmo. Molas inteligentes. Você quer ter na sua empresa, né, uma porta especial, onde o seu cliente não precise nem tocar? Olha que legal. Entre lá no site e saiba mais. E para ser feliz, chique e simples, Nect Camisaria. E hoje eu vou deixar um recado especial para você. Isso mesmo, um presente. O meu Insta, todo mundo sabe, KatiaTeixeira.oficial. Tem um presente para você lá. A gente vai fazer um lançamento. Tenho certeza que você vai gostar. Vai estar lá o banner para você curtir, comentar. E aí você vai ganhar um presente meu. Mas é surpresa. Semana que vem tem mais surpresas. Claro que sim. Beijinho. Até lá. Soluções em conforto, asepsia e acessibilidade. Seu produto exclusivo, a mola inteligente que transforma qualquer porta comum em porta automática. Sensores de aproximação sem toque, ideal para hospitais, banheiros públicos e muito mais. Criação 100% brasileira, fabricação própria com 40 anos de tradição. Referência em acessibilidade e biossegurança. Prezamos pela evolução técnica constante, conectamos com ética, integridade e respeito à diversidade. Entregamos soluções de fluxo inteligentes, customizadas e inovadoras. Transit, fluxo inteligente em portas. Oiê, eu tô aqui para te ajudar, você que tá cansada de cobrir seus brancos. Isso mesmo, ou até mesmo cansada
de procurar fazer mechas para disfarçar os brancos. Hoje em dia, existem outros tipos de técnicas onde eu posso te ajudar e deixar um ar natural e saudável sem agredir seu cabelo. Isso mesmo, eu posso cobrir 70%, camuflar, dependendo de cada um. E o melhor de tudo, não mexer no natural dele, sem que haja desbotamento da cor indesejada. Isso mesmo. Quer saber mais sobre esse trabalho? Me procura. Meu nome é Jane, eu sou do Estúdio JK, sou a pessoa responsável em cuidar do embelezamento feminino e poder contribuir com a sua autoimagem. Lhe aguardo, viu? Será um prazer recebê-la no ambiente acolhedor. Um enorme beijo e até! Olá! Então, pensou na consultoria de beleza? Você que está aí me assistindo, você pensa que consultoria é só para mulher? Não, a consultoria é aberta para você, mulher, e para você, homem também. Se você é casada, tem um namorado, façam juntos. Juntos vamos realizar o raio-x da pele de vocês dois. Olha só, este não será um momento super especial? Te aguardo!